Hoje nós vamos falar sobre mundos de expiações e provas. Falar sobre isso citando o Evangelho, citando o Livro dos Espíritos. Mas primeiramente vamos conversar um pouco sobre o passe. Como que funciona o passe, aquele passe que vocês tomam numa casa espírita? Existem vários tipos de passes, né? Existe o passe que a pessoa ela canaliza o fluido cósmico e desintegra qualquer energia negativa que estiver na aura de quem está tomando passe, né, ela canaliza, ou a pessoa canaliza a energia emitida pelos irmãos espirituais que estão a cercando naquele momento, e ela é usada como ferramenta de qualquer forma para que seja desintegrada qualquer tipo de energia negativa que estiver acoplada na pessoa que está tomando passe. Né? Não é de exclusividade do passista dar passe, como também é possível qualquer pessoa dar em si mesmo um passe, ou chamado autopasse, né? Existe mistério, segredo, anos de cursos? Nem um pouco. É extremamente fácil, e eu vou pedir que a gente faça isso agora, que a gente aplique o autopasse, para que a gente inicie essa reunião, independente de a gente estar em casa, inicie com o nosso espírito mais leve, para que a gente tire essa angústia que nós estamos sofrendo com essa quarentena e com outros problemas financeiros e morais que estamos sofrendo. Então, para que a gente comece livre desses pensamentos que a gente agregou durante o dia, durante essas 2 semanas, vamos praticar o autopasse. Como fazer? Vocês sabem que nós temos os chakras no nosso corpo. Os chakras são canais de entradas de energia. Eles podem estar bloqueados por vários motivos que daria uma palestra só disso. Então não vou entrar nesse assunto. A partir do momento que você se conecta com a força do universo, ou com Deus, ou com os seus protetores, ou com espíritos superiores, o que você preferir, você está dando abertura para que eles ajam no seu corpo, né? Então, você dando a permissão deles agirem no seu corpo, o que é isso? Eles estariam fazendo uma limpeza, né, utilizando a energia do universo, que é o fluido cósmico, que é explicado no Evangelho, no Livro dos Espíritos, e em vários outros livros também. Então, o uso dessa energia estaria sendo utilizada para abrir nossos chakras, desentupir, né? E também fazer a retirada de energias negativas ou pensamentos que estejam ali englobado em qualquer um dos nossos 7 corpos astrais, né? Como nós temos 7 camadas, obviamente os nossos olhos só enxergam até a terceira dimensão. Então, da quarta em diante, a gente não tem a visão, então a gente não vê o que está acoplado em nós. E muitas vezes é o tipo de coisa acoplada em nós, seja pela nossa própria atração, ou seja por sabotagem, ou seja obsessão, seja por isso, começa a atrapalhar o desenvolvimento dos nossos objetivos de vida, tá? Todos eles, seja a sua missão na Terra, quanto sua missão material. Quando você está desequilibrado energeticamente, obviamente atrapalha todos os ativos que você tenha em mente, né? Então vamos lá. É necessário fazer um silêncio, né? Um ambiente de silêncio, de preferência. Você pode fechar seus olhos e imaginar todos os seus chakras abrindo.
E você recebendo, se você preferir receber do seu guia, imagine uma pessoa, um ser de luz, se você não sabe quem ele é, imagine um ser de luz, te dando o passe. Se você não quiser fazer dessa forma, você pode imaginar a energia adentrando o seu corpo através do seu chakra, de todos os seus chakras, né, na verdade, não um só. E imaginando como se estivesse te desentupindo, entendeu? Você sente aquela energia, né? E aquilo vai aliviando todo o peso que você tem nesses corpos espirituais. Então é muito simples você dar um autopasse, é aquilo que eu canso de falar, a gente não precisa de ir no centro para tomar passe. A gente só precisa se conectar numa frequência maior do que a nossa, que nós estamos nesse momento, que uma frequência, quando você vibra numa frequência maior, você destrói qualquer elemento que estiver vibrando numa energia menor. E isso não é mágica, não é feitiçaria nenhuma, né? Quando você se conecta com uma vibração alta, uma alta vibração, as células vão tremendo. Quanto mais rápido, maior a maior vibração. Então, as células que estão em baixa vibração, elas são destruídas, porque elas não aguentam a frequência do mal, do negativo, de todas as coisas ruins, elas vibram em baixa. Você pode ver que quando você está mal, você fica lento, você não consegue pensar. Então, quando você está bem, você está ativo, você está cheio de energia, cheio de força, né? Então, conforme você recebe essa vibração maior, e se conecta numa vibração maior, você destrói qualquer vibração negativa. Então vamos fazer isso nesse momento rapidamente, não é uma coisa que demora horas, é praticamente uma meditação e é rápido, né? É só para a gente se equilibrar e se conectar com a mensagem que vai ser trazida aqui hoje. Porque se a gente não o fizer, a pessoa, é muito interessante isso, a pessoa às vezes vai no centro, ou até está assistindo algum conteúdo como esse que a gente vai começar a fazer, e ela não consegue prestar atenção, ela fica com sono, ela dispersa, ela começa a prestar atenção no ambiente onde ela está, ela não consegue se conectar porque ela está em baixa vibração. Então, quando você oferece um conteúdo de alta vibração, ela sente uma certa repulsa, mesmo não querendo, ela não consegue se conectar, né? Então, vamos lá. Fechem os olhos, por favor, onde quer que estejam. Imagine uma grande luz azul adentrando todos os chakras do seu corpo. Sinta essa energia adentrando você e te desentupindo a sua mente, seus pensamentos negativos. Respire essa energia para ela entrar nos seus pulmões, para o seu pulmão disseminar essa energia através do seu corpo. Sinta subindo pela sua coluna, descendo pelas suas pernas, conectando até seus pés. Sinta essa energia passando por todas as veias do seu corpo, junto ao sangue, sendo bombeada pelo coração e limpando qualquer energia negativa que esteja no plano físico. Agora que você está tomado por essa energia, que ela dominou o seu corpo de terceira dimensão, imagine você emitindo uma luz e essa luz expandindo para os seus 7 corpos espirituais, limpando qualquer vibração negativa que você esteja vibrando nesse momento, mesmo que não saiba. Não é necessário identificar para que você destrua essas conexões negativas. E é importante nós mantermos o máximo de postura positiva o dia inteiro. Quanto maior a sua postura positiva durar, quanto mais tempo ela durar, melhor você consegue resolver todas as situações da sua vida. Por que eu estou me alongando nesse assunto? Porque manter uma postura positiva é um dos segredos da vida. Ninguém te atinge, nada de ruim te tira do seu centro, nenhuma epidemia, nenhuma falta de dinheiro, nada. Por quê? Porque você não tem fé, você tem a certeza de que nada ruim
vai acontecer com você. E mesmo de algo que você julgue como ruim aconteça, aquilo vai ser bom para você porque vai te evoluir como ser humano. Isso é saber viver. Isso é ter uma postura espírita, espiritualista, uma postura de um ser humano que reconhece a estrutura perfeita que Deus nos permitiu, tanto a física biológica, que nós somos uma máquina perfeita, quanto a estrutura estrutura espiritual, que são várias camadas que vão até para fora do nosso corpo. Começando o tema de hoje, esse tema ele praticamente dá sequência no tema da semana passada. O tema da semana passada foi a destinação da Terra a causa das misérias humanas. Por que nós estávamos passando esse problema com corona e tal? Então hoje nós vamos estar lendo um pouco sobre o nosso planeta, porque quanto maior nosso conhecimento, maior nossa calma sobre qualquer situação. Então se você reconhece onde você mora, e eu não digo sua casa, eu digo o seu planeta, para que ele serve, por que você está aqui, quando você tem esse conhecimento, você não sofre, porque você começa a analisar que todos os acontecimentos, aconteçam ele com você ou não, eles vêm para algo melhor. Então depois, para quem quiser ler, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Mundos de Expiações e Provas. Vamos lá. Que vos direis dos mundos de expiação, que vós já não o saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência, num grande número de seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos da mão do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para aí expiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo feliz. Parece dramático, né? Terra ingrata, misérias da vida. Mas você vê que esse trabalho penoso e essas misérias da vida são ferramentas da estrutura espiritual que nós temos nesse planeta, para que seja destruído o nosso ego, o nosso orgulho, e através disso a gente alcança a evolução mais rápido. Perceba, quanto mais você pensar em você, quanto mais você for afetado por palavras, por ações, afetado por planos seus que você julga que são perfeitos e que não dão certo, quanto mais você vibrar no ego e no orgulho, mais difícil é a sua encarnação. Então o que você tem que fazer? Você tem que soltar, porque você já trilhou um caminho antes de você vir para cá. Isso é o que chama de planejamento reencarnatório. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre isso, depois entra no canal da Thaís Pontin, o canal chama Pontin de Luz, e procura lá, Planejamento Reencarnatório. E também tem a palestra dela, que também fala sobre planejamento reencarnatório, está no nosso YouTube. Depois procuram lá, Thaís Pontin. E então nós já viemos aqui com certas questões a serem resolvidas, né? Quanto mais avançado espiritualmente vocês estiverem, isso vale para mim, obviamente, quanto mais conhecimento, menos sofrimento, né? Mesmo que você tenha datado nessa vida uma série de limitações que você mesmo impôs ou que você aceitou a sugestão do seu planejador reencarnatório que você atravessasse, a tua busca por uma melhora, por um autoconhecimento, é algo que te livra de muitas expiações, né? Então a educação moral, intelectual e espiritual que você adquire te livra de muitas expiações. Vamos lá.
Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a terra não são para aí enviados em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, em educação e se desenvolvem ao contato de espíritos mais avançados. O que quer dizer? Por exemplo, tribos indígenas, já é um exemplo suficiente. Quando ela tem contato com espíritos que estão mais avançados, ela evolui, entendeu? Por isso que nós temos vários tipos de reencarnações aqui nessa Terra. Tanto os da alta intelectualidade, quanto as pessoas tribais, de baixa intelectualidade. Mas todos nós temos uma noção de Deus dentro de nós. Mesmo que renegue, o alto intelectual tem uma noção de Deus, é que o ego e o orgulho dele não permite aceitar, mas as civilizações tribais têm sim uma noção de Deus e fazem adoração a Deus, porque é inato ao ser humano, qualquer nível que ele esteja, intelectual, moral, espiritual, o reconhecimento de Deus. Então a interação do ser humano com o outro, de vários níveis, essa interação ensina o da alta intelectualidade, a humildade, a caridade, e o que não tem alta intelectualidade ensina-o a desenvolver ferramentas, tanto intelectuais quanto materiais, para que possa se evoluir e evoluir os seus. Vamos lá. Vem em seguida as raças semi-civilizadas formadas desses mesmos espíritos em progresso. Estão aí, de alguma sorte, as raças indígenas da Terra, que cresceram pouco a pouco depois de longos períodos seculares, e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual de povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí são, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Eles já viveram sobre outros mundos de onde foram excluídos em razão da sua obstinação no mal e porque eram uma causa de perturbação para os bons. Eu vou falar um pouco sobre esse parágrafo. Eu já perguntei para a entidade que comanda a nossa casa e ela já explicou para mim claramente que todos nós que estamos aqui nessa terra, todos, somos seres exilados. Exilados no intuito de que a nossa obstinação no mal era uma causa de perturbação para os bons. Então, quando desencarnamos, fomos retirados daquele planeta que muito provavelmente era superior a esse aqui, e nós fomos enviados para um planeta de expiação para que nós pudéssemos ajudar esse planeta de expiação a melhorar, né? Então, como a Terra está entrando numa era de regeneração, está saindo da expiação, eu peço que todos busquem o mais rápido possível o desenvolvimento moral, o autoconhecimento, né, para que vocês possam sair daqui com uma carga intelectual, moral e espiritual elevada, para que vocês se conectem no mínimo com esse planeta, para que possam no mínimo permanecer aqui, e se não for o caso, que possam ir para outros planetas superiores, seria excelente, mas se não for o caso, que minimamente possam ficar aqui, na nossa estrutura terrestre, né, espiritual, porque eu acho que pior que a morte é você morrer e você ser novamente extraído de um planeta que está entrando em regeneração e ir para um outro que está começando em expiação. Eu não consigo ver algo pior do que isso. Isso já aconteceu conosco. Então, ter esse conhecimento te dá um certo remorso, né? Te dá uma certa dor no coração, porque a sua mente ativa, mesmo que você não consiga fragmentar esses pensamentos, o seu espírito sabe de onde você veio. Então, você sente uma saudade, uma coisa estranha, né, quando é conversado sobre esses assuntos. Então, assim, somos exilados e nós temos que fazer o nosso melhor para que a gente possa ir para outros locais, né? E porque eram causa de perturbação para os bons. Foram relegados por um tempo
entre os espíritos mais atrasados e que têm por missão fazer avançar, porque trouxeram consigo sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Por isso, os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes. São aquelas também para as quais as misérias da vida têm mais amargura, porque há nelas mais sensibilidade, e sentem mais o choque que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. Tá sem som? Pessoal do Instagram? Tá sem som? Estão ouvindo no Instagram? Pessoal que estiver no Instagram, dá um toque se estão ouvindo. Instagram, estão ouvindo? Bom, vou continuar, tá? Repassando essa parte aqui. Sem som. Eu vou... Pessoal do Facebook, aguarda só um momento que o Instagram está sem som. Eu vou entrar novamente. Vamos lá. Um momento, pessoal do Facebook, por favor. Vamos lá. Os espíritos, né, se encontram entre as raças mais inteligentes. Rodrigo, tá ouvindo? Estão ouvindo no Instagram? Estão ouvindo? Damares, está ouvindo? Ah, beleza. Tá, então vamos lá. Os espíritos punidos estão entre as raças mais inteligentes. São aquelas também para as quais as misérias da vida têm mais amargura, porque há nelas mais sensibilidade do que as raças primitivas. Ou seja, como nós viemos, e eu digo nós, e eu espero, né, que nós não façamos parte das raças primitivas, né? Eu espero isso da gente, né? Nós temos uma certa sensibilidade de quando eu vou falar o português, claro, quando a gente faz merda, né? A gente sente um remorso, uma amargura. E raças primitivas, como os indígenas, às vezes eles fazem coisas por sobrevivência, eles não sentem remorso, amargura, entendeu? Não é todo o caso, tá? Mas quanto mais desenvolvido moralmente, mais você se coloca no lugar do outro. Então, agir objetivamente pelo mal contra alguém ou contra alguém te traz um remorso. Continuando. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Parabéns para você e para mim. Aí esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo e penoso trabalho que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. E você vê que nós temos realmente uma inclemência na natureza. Eu sou muito grato de ter nascido no Brasil, pois nós não temos inclemência da natureza aqui. Apesar de nós termos animais peçonhentos, tudo, nós não temos furacão, terremoto, tsunami, fome, né? Nós temos fome por causa do coração de pedra dos seres humanos, mas não
porque nós estamos num tipo de deserto. Aqui você planta algo no concreto, passa algum tempo, tá dando fruto. É só vocês verem qualquer árvore que tiver na esquina da rua de vocês. Então o nosso país é maravilhoso, graças a Deus. Escolhemos bem em estarmos aqui, para podermos passar essa expiação, porque nós não precisamos, de certa forma, nos preocupar com a natureza, né? Depois eu vou continuar com o Livro dos Espíritos para dar um complemento no tema. E aí depois eu vou fazer uma finalização e aí a gente vai conversar um pouco. Se vocês tiverem alguma dúvida, já anota aí e depois vocês colocam, tá bom? Então vamos lá, na parte do Livro dos Espíritos, penas temporais. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Ou seja, os problemas da vida, os sofrimentos, são sempre punição de problemas atuais? Não, já o dissemos, são provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos no estado de espírito e antes da vossa reencarnação, para expiar as faltas cometidas em uma outra existência. Porque jamais a infração às leis de Deus, e sobretudo a lei de justiça, fica impune. E se não é nesta vida, será necessariamente em uma outra, e por isso aquele que é justo aos vossos olhos frequentemente está marcado pelo seu passado. Certo? Acho que ficou claro, né? 985. A reencarnação da alma no mundo menos grosseiro é uma recompensa? É a consequência de sua depuração, porque à medida que os espíritos se depuram, ou seja, se melhoram, eles encarnam em mundos cada vez mais perfeitos, até que tenham se despojado de toda a matéria e estejam lavados de todas as suas manchas, para gozar eternamente da felicidade dos espíritos puros no ser de Deus. Nos mundos onde a existência é menos material que neste mundo, as necessidades são menos grosseiras e todos os sofrimentos físicos menos vivos. Os homens não conhecem mais as más paixões que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Não tendo nenhum objeto de ódio, nem de ciúme, eles vivem entre si em paz, porque praticam a lei da justiça, do amor e da caridade. Eles não conhecem os aborrecimentos e as inquietações que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, e que fazem o tormento da nossa existência terrestre. O espírito que progrediu na sua existência terrestre pode algumas vezes reencarnar no mesmo mundo? Sim, se não pôde cumprir sua missão, ele mesmo pode pedir para completá-la em uma nova existência. Mas, então, isso não é mais para ele uma expiação. É diferente missão de expiação. Expiação é quando você vem aqui para atravessar provas materiais, físicas, morais, para que isso depure seu espírito. Missão é quando você decide finalizar e completar uma missão nesse planeta ou em outro, a nível de que você acumule benesses para a sua alma, né? Em que torna o homem que, sem fazer o mal, nada faz para sacudir a influência da matéria? Visto que nada fez na direção da perfeição, deve recomeçar uma existência da natureza da que deixou, fica estacionário, e é assim que ele pode prolongar os sofrimentos da expiação. Ou seja, se você passa a sua vida inerte, né, você perde a sua reencarnação, a sua encarnação, né, e aí depois você fica estagnado e você tem que voltar novamente para dar prosseguimento ao que você tinha se proposto a fazer. O único problema é que, segundo a última vez que eu falei com o Dr. Albano, tinha 40 bilhões de almas na nossa estratosfera e 8 bilhões encarnadas, quase 50 bilhões de almas. E os espíritos não podem encarnar aqui desordenadamente, tem um plano. Então, se você desencarna sem cumprir sua missão, você pode demorar muito tempo
para que você retorne e cumpra essa missão, né? Então você pode ficar na erraticidade por todo esse tempo. Se você for merecedor, você vai ficar muito provavelmente abrigado numa colônia do seu nível intelectual e moral, aguardando uma nova oportunidade. Se você não for merecedor, você pode ficar na erraticidade, ou seja, caminhando a Terra numa quarta dimensão sem interação com ninguém, sofrendo o que isso obviamente traz para um ser humano. Ou pior, você pode ficar no umbral esse tempo todo até você ser resgatado para que você tenha uma nova chance. Ou pior, você fica em estases. O que é ficar em estases? É você ser desligado a tua consciência, e quando há a oportunidade, você é reencarnado compulsoriamente sem a sua opção de escolha. Por quê? Porque o seu intelecto e a sua moralidade é tão baixa que você não consegue compreender a estrutura do projeto Terra, né? E aí você é encarnado compulsoriamente para que você evolua mais um pouco até você começar a ter uma certa espiritualidade, uma intelectualidade, para você compreender como funcionam as coisas. Eu acho que para mim essa é a pior opção, né? Você não tem muita opção. E então vamos lá. Aqui fala sobre expiação e arrependimento, né? O arrependimento tem lugar no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual. Mas ele pode também ter lugar no estado corporal, quando compreendeis bem a diferença do bem e do mal. Qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz, e por isso aspira a uma nova existência em que poderá expiar suas faltas. Então a gente vê que muitas das coisas que a gente aprende, muitas não, né? A maioria depende única e exclusivamente de nós. Única e exclusivamente de nós nos melhorarmos como indivíduos, em posse do nosso livre-arbítrio, né? Para que a gente possa ter, através desse conhecimento, cada vez uma experiência melhor, encarnados nos vários tipos de mundos que existem nesse universo e nos outros universos. Muito provavelmente é o que eu vou falar na semana que vem, se ainda estivermos em quarentena. Eu vou estar falando sobre os mundos regeneradores, ou a progressão dos mundos. Muito provavelmente sobre isso, e aí isso já é um outro assunto, né? Sobre esse assunto, alguém no Instagram ou no Facebook tem alguma dúvida? Pode escrever agora, eu vou aguardar um momento. Ou, se não for uma dúvida, queira colocar uma opinião para que a gente possa discutir. Se alguém quiser colocar, coloque agora no Facebook ou no Instagram e a gente discute brevemente, tá? Enquanto vocês vão avaliando se vão escrever, eu peço que assim que a gente encerrar esta live, será iniciada uma live com a Amanda Feitosa, que ela é terapeuta e ela trabalha na equipe do centro, né? E ela vai fazer uma meditação com vocês, uma meditação de cura, uma meditação de evolução espiritual, tá? Para que vocês possam se realinhar melhor ainda do que com o autopasse que a gente fez no começo do nossa live, tá? Então, como que vai funcionar? Eu vou terminar essa live, né? E aí ela vai iniciar outra, e aí vocês entram, ela vai aguardar um pouco, vocês entrarem, vai aguardar alguns minutos, vocês entrarem, e aí ela vai iniciar a meditação. Então eu peço que vocês se encontrem um local aí em paz na casa de vocês, para que vocês possam fazer essa meditação. O autopasse você pode fazer em qualquer lugar, você não precisa estar com o olho fechado, você pode estar andando no meio da Sé às 6 horas da tarde, que você pode praticar o autopasse. É só você se conectar com o divino
e você recebe essa energia onde você estiver, em qualquer situação que você estiver, tá? A meditação, ela é diferente, aí ela necessita uma paz de espírito, né? Uma atenção da sua parte, e por isso que ela requer um silêncio, uma dedicação da sua atenção, né? Uma desenvoltura ali da sua parte individual, né? E então são questões diferentes. Como ninguém se manifestou com perguntas, eu vou estar encerrando nesse momento, tá? E a Amanda vai estar entrando ao vivo. Então será encerrado esse aqui e a Amanda entra ao vivo. Ela vai aguardar vocês entrarem. Vocês entram e aí vocês fazem a meditação, tá? Na terça que vem, se estivermos em quarentena, também será feita uma live, né? Provavelmente sobre a progressão dos mundos. Se nós já pudermos abrir, abriremos. Vamos aguardar, tá? Como último recado, eu peço para vocês. Eu, por exemplo, eu estou completamente despreocupado com essa questão desse vírus. Não porque eu não sou do grupo de risco, porque muito provavelmente eu sou, porque eu sou enorme de gordo e devo ter vários problemas aí de doença, que eu não sei porque eu não vou atrás. Que eu não acho que você tem que ir atrás de doença, tem que vibrar para você melhorar. Enfim, eu não estou preocupado porque eu tenho certeza de que eu vou partir desse planeta na hora que eu tiver que partir. Seja de corona, seja dormindo, seja aonde quer que for, tudo tem a hora certa. Nenhum ser humano é desconectado dessa encarnação sem a ordem de Deus, a não ser que ele tire a própria vida, e aí o preço é muito caro. A gente pode fazer, na verdade a gente ia fazer, né, em abril, em abril não, em maio ia fazer uma palestra sobre o suicídio e o desencadeamento desse suicídio, né? Então, a gente pode até, vamos ver quanto tempo vai durar isso aí, se for o caso, a gente até entra na questão do suicídio, e aí eu peço a vocês critério, né, de análise, porque quando você conversa sobre o suicídio, além do assunto ser pesado em si, ele gera toda uma carga para a pessoa que se suicidou, e é um assunto muito difícil a ser discutido, porque ele parece injusto, às vezes, pela hierarquia espiritual, mas não é. Porque a dádiva da vida é o que a gente estava conversando. Você demora, às vezes, séculos para você poder reencarnar. E aí você vem aqui e você covardemente tira a própria vida. E você não tem esse direito, né? E aí a gente sofre as aflições disso. Enfim, vamos entrar futuramente nesse assunto. Vou desligar essa live e a Amanda vai começar. Tá? Quero agradecer a todos vocês que estiveram ao vivo e a todos que estiverem assistindo essa gravação, tá? Venham visitar o nosso centro assim que as coisas voltarem à normalidade. Obrigado a todos, boa noite e a gente se vê em breve, se Deus quiser. Até já. Fiquem aí que a Amanda vai entrar, tá? E aí vocês entram na live de novo. Um beijo, fiquem com Deus, boa noite. Então agora a gente pode começar. Antes da gente começar a nossa meditação, o Rô já falou, né? Pediu para vocês estarem num ambiente tranquilo, em silêncio, de preferência, né? Eu queria dar 2 dicas para vocês que estão em casa, assim como eu, assim como todos, né? Todos estamos em casa. Galera, não deixa de tomar sol, tá? É muito importante, a vitamina D é muito importante nesse momento. Todo e qualquer vírus e bactéria, eles não gostam do sol, a vitamina a eficácia dela em tratamento mesmo, né? Então, não deixem de tomar sol, principalmente o sol da manhã é muito bom, tá? Se vocês puderem tomar um pouquinho de sol, que seja 10 minutinhos, tá? Já tá de bom tamanho. Outra coisa em relação a vírus é tomar chá, tomar líquidos quentes, tá? Se vocês puderem,
tomar um chazinho que seja à noite antes de deitar, tá bom? É muito bom também para ajudar na imunidade, né? Fortalecer o sistema imunológico, tá bom? Então, agora a gente vai começar. Eu vou fazer junto com vocês, mas eu tenho um ajudante aqui. Qualquer coisa, vocês podem escrever. Qualquer problema do som, a gente vai arrumando, tá? Então, a gente vai começar a nossa meditação sentados. Procura firmar os pés no chão, se possível descalços, tá? Coluna reta. Nós vamos fechar os olhos e vamos começar a nossa meditação fazendo 3 respirações bem profundas e soltando pela boca. Então vamos começar, inspire o ar. Solte. Mais uma vez. Sente o peito enchendo de ar, o abdômen crescendo na inspiração. Isso, na expiração. Voltando à respiração natural. Procura não forçar. Procura não forçar os pensamentos. Essa continue querendo trabalhar. Volta e foca na sua respiração. No movimento que o seu corpo faz enquanto você respira. E agora, o nosso corpo repleto da energia plana, abertos a receber tudo aquilo que a espiritualidade preparou para nós essa noite. Vamos dedicar esse momento. Estamos todos juntos nessa egrégora tão linda. Todos os trabalhadores da espiritualidade, pois a nossa casa não para. Para nós. Para eles, o trabalho continua. Então vamos dedicar bastante luz, bastante energia para os trabalhadores e para todos os nossos irmãozinhos que estão sendo cuidados e tratados neste momento. Então imagine que do alto desce um tubo de luz que entra pelo topo da sua cabeça. Essa luz que vem do cosmos, na cor verde, entra pelo couro cabeludo, vai passando pelo seu rosto, ela vai descendo pelo seu pescoço, ombros, seus braços até chegar nos dedos das mãos. Essa luz, essa energia continua descendo pelo seu tórax, passa pelo seu abdômen, quadril, e vai descendo pelas suas pernas, passando pelos joelhos, panturrilhas, calcanhares, e finalmente chega na ponta dos dedos dos seus pés. Essa luz, que além de equilíbrio, é uma profunda sensação de paz e tranquilidade, também vai fortalecendo todo o nosso sistema imunológico,
respiratório, cardíaco, fortalecendo os músculos, restaurando todos os órgãos e vísceras. Hoje, vamos focar toda a nossa atenção nos nossos pulmões, como se a luz pulsasse com mais força, vibrasse com mais brilho. Que nesse momento precise ser firme, para que não seja atingido. E mesmo que seja atingido, possamos ter força, disposição e alegria para cumprir com todas as metas que viemos já pré-estabelecidas nessa encarnação. E vai harmonizando todo o nosso corpo, nosso físico, nosso espiritual, para observar a si mesmo. Perceba se alguma parte do seu corpo te chama atenção. Preste atenção no seu corpo. São nesses momentos raros que silenciamos e paramos que os nossos queridos mentores, protetores, conseguem com mais facilidade chegar até nós e nos ajudar da melhor forma possível. Sabe, agora, nesse momento, você possa até ouvir um sussurro, pode vir como uma intuição, um pensamento aleatório. Só assim, calmos e quietos, é que conseguimos ser realmente auxiliados. E agora a luz, a energia da cor verde começa a retornar. Ela volta dos nossos pés, vai subindo. E a gente volta a estar presente no ambiente onde você está. Pode ir mexendo as mãos, os pés, devagar. Ainda sem abrir os olhos, faça aquilo que o seu corpo pedir, um bocejo. Se estica, se espreguiça. E aos poucos, por último, você vai abrindo os seus olhos, trazendo toda essa paz, toda essa tranquilidade nesse momento. Se sentindo muito bem, revigorados. Que possamos levar essa energia para a semana. Quem sabe, semana que vem, a gente se encontra lá no centro.
tá bom? Vou só responder a pergunta da Karen aqui no Instagram. Ela perguntou qualquer chá. Pode ser qualquer chá, sim, mas se for chá mate, é melhor. Porque eu vi um estudo hoje que fala que, é segredo, hein? Que o vírus, ele não é resistente à cafeína. Então, se você puder tomar chá mate, seria ótimo, porque o chá mate tem cafeína, né? A gente vai tomar a aguinha quente com a cafeína, então vai ajudar ainda mais, tá bom? Espero ter ajudado vocês. E a gente... Muito obrigada. Obrigada, namastê.